Reverendo Diácono, queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos hoje aqui celebrando esta Eucaristia, principalmente rezando pelas mães. Hoje é um dia muito especial para todas as mães. Olhamos hoje também para a Virgem Maria, a nossa mãe, e queremos entregar à Virgem todas as mães que estão aqui hoje nesta liturgia. Ser mãe é algo sublime, talvez até inexplicável. Talvez qualquer mãe que esteja aqui e que já teve um filho, por exemplo, ou até mesmo acolheu alguém como seu filho, poderá, em poucas palavras, dizer o que significa ser mãe. Mas é muito próximo daquilo que Deus é por nós. Deus se entregou totalmente, assim como a mãe se entrega totalmente aos seus filhos. Deus é amoroso plenamente, assim como toda mãe procura ser amorosa plenamente, não olha nem os defeitos do filho, mas está ali sempre para acolhê-lo, não importa se tem defeito ou não, se tem algum problema ou não. O importante é levarmos a Deus hoje esta prece ao bom Deus, para que todas as nossas mães sejam abençoadas. Por isso vamos dar uma salva de palmas a todas as mães. A alegria também hoje nos comove, porque tivemos ontem a primeira Eucaristia dessas crianças e hoje elas estão aqui para também agradecer ao bom Deus por esse momento tão importante. Hoje elas vão receber a cruz é o sinal da nossa fé, a cruz é o sinal do cristão. Por isso vamos rezar por elas também, para que possam perseverar. Eu dizia para elas, a vida de fé continua, não é porque fizeram a primeira Eucaristia que ali terminou a etapa, não, terminou uma parte, mas continua o processo, vem a perseverança, mais à frente a crisma, e aí segue a nossa vida. A vida de fé só termina com a morte, porque aí vamos para o céu, não vamos precisar de mais nada. Mas é importante que a gente continue caminhando, que a gente viva com Deus, que a gente tenha a esperança sempre em nossos corações. E hoje não é diferente nesta liturgia. Esse domingo, queridos irmãos e irmãs, traz para nós um evangelho muito importante. Esse evangelho pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, encontramos a vinda do Espírito Santo como o dom de Cristo e do Pai. O versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Mas também mostra um pouco a volta de Jesus. Deus vai para o céu, né? Jesus vai para o céu. Vamos celebrar a ascensão do Senhor daqui a pouco, e logo em seguida a festa de Pentecoste. Então, o versículo 18 diz: não vos deixareis órfãos. Jesus vai para o Pai, mas vai enviar o Espírito Santo. Essas 2 semanas que antecedem a grande solenidade de Pentecostes, traz para nós desde já esse tema da vinda do Espírito Santo. Então a passagem sobre o discurso do Espírito da Verdade é uma das 5 passagens onde o Espírito Santo é mencionado por Jesus. É nomeado como Paráclito. O Espírito Santo pode ser chamado de Paráclito, 2 vezes isso acontece nos Evangelhos. Uma vez é chamado de Espírito da Verdade, outra vez é chamado de Espírito Santo, ou só a palavra Espírito. Assim, nessa despedida de Jesus, atribui-se o Espírito Santo à missão, que compreende aqui 5 tarefas. A missão do Espírito Santo está presente nos Evangelhos. Se nós encontrarmos, por exemplo, no Evangelho de São João apresenta para nós as 5 tarefas do Espírito Santo. A primeira tarefa do Espírito Santo é acompanhar os discípulos na ausência de Jesus. Por isso que ele diz: vou, mas não vos deixareis órfãos. A segunda tarefa é recordar as palavras de Jesus. O Espírito Santo vai recordar no coração dos seus fiéis as palavras que Jesus um dia disse. Terceiro, dar testemunha de Jesus e glorificá-lo. Quarto, fazer um julgamento constante sobre o pecado e a justiça no mundo. E por último, guiar os discípulos à plena verdade. Dentro desta liturgia, suplicamos que o Espírito Santo também desça sobre nós
para nos conduzir à plena verdade. Porque quanto mais eu conheço a verdade, mais tenho condições de me entregar à verdade. Portanto, o Paráclito é o consolador, mestre, guia, protetor de todos os discípulos. Uma outra maneira de ver o texto de hoje é olhar para uma oração que está lá no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio. A oração diz assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é somente um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as tuas forças. E logo em seguida, o autor manifesta que se deve cumprir tudo isso como mandamento. O mesmo esquema Jesus propõe hoje nesse Evangelho, de guardar seus mandamentos. Todos nós somos chamados. Está lá o mandamento do Senhor, devemos colocar em prática. Está lá o mandamento do Senhor, devemos colocá-lo no dia a dia da nossa vida. Qual é o primeiro e grande mandamento? Qual é o primeiro e grande mandamento? Então é importante que a gente coloque isso em prática. Se eu perguntar assim, quem ama a Deus, vocês vão levantar o braço e dizer, eu, Padre, eu amo a Deus. Mas será que ama de fato? Porque quem ama não quer ficar distante. Quem ama vai à missa todo domingo. Quem ama reza todos os dias. Quem ama se coloca diante de Deus, lê a palavra e assim por diante. Portanto, Jesus propõe aqui que devemos guardar também o mandamento. E quando a gente guarda o mandamento, decorre daqui 3 coisas. Primeiro, recebemos o Espírito da verdade. Segundo, o amor do Pai. E terceiro, a presença do Pai e o Filho em cada fiel. Então é importante que isso aconteça. Você imagina, somos chamados a guardar o mandamento e receberemos o Espírito da verdade, o amor do Pai e a presença do Pai e do Filho em nós. Então vale a pena vivermos a palavra de Deus com intensidade. O outro ponto importante é sobre uma palavrinha que vai aparecer no Evangelho. Eu vou ler o texto que diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Outro versículo, 19: pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Qual é a palavra que se repete nesses dois textos? Qual é a palavra? Vocês não prestaram atenção, né? Vocês não estão nem aí para a homilia do padre, né? Vou ler de novo, hein? Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Versículo 19. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Qual é a palavra que se repete? Hã? Não. Qual é a palavra que se repete? Hein? É uma palavra só. Hã? Alguém falou aí? Começa com M. Mundo. A palavra mundo. Olha só, versículo: o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber. Versículo 19: pouco tempo ainda e o mundo não mais viverá. A palavra mundo aqui é importante dentro desse evangelho, porque o mundo é incompatível com essa verdade do Espírito Santo. O mundo se recusa a enxergar, a ver a manifestação do Espírito Santo. Por diversas vezes na Sagrada Escritura, a palavra mundo aparece, ou a realidade mundo aparece. Por exemplo, se pegarmos o Evangelho de São João, você vai encontrar várias vezes esse texto. Por exemplo, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Versículo 15, 19. Não sois do mundo. Versículo 15, 19. O mundo vos odeia. 17, 14. Eles não são do mundo. 18, 36. O meu reino não é deste mundo. Vários textos vão falar sobre o mundo na Sagrada Escritura. Mas alguém poderia perguntar, mas Padre, Deus não criou o mundo? Mas se olharmos aquilo que está presente no Evangelho, é totalmente diferente.
Nós criamos o mundo da discórdia. Nós criamos o mundo do desamor. Nós criamos o mundo da falta de fé, da perversidade, o mundo da descrença, o mundo do ódio, o mundo do orgulho, o mundo do materialismo, da morte, o mundo das trevas. É esse mundo que a gente está falando. O mundo criado por Deus, ele é diferente. Quando Deus cria o mundo, Ele faz reinar naquele mundo o quê? O amor. O amor. Aonde existe o ódio, pode existir amor? Não. Aonde existe discórdia, pode existir o amor? Onde existe falta de fé, pode existir o amor? Não. Por isso que é muito importante o texto de hoje, porque nós somos chamados a criar o mundo do amor, e não criar o mundo do ódio, da discórdia, da desavença e etc., da falta de fé. Somos chamados a viver o amor entre nós, porque quando praticamos o amor, vamos criar o mundo do amor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não há outra forma de pertencermos a este mundo, se não o amarmos totalmente. Se queremos pertencer ao mundo que Deus criou, devemos amar a Deus totalmente. O contrário, quem não ama a Deus, não está nesse mundo criado por Ele, o mundo do amor. Por isso vamos pedir hoje que Deus possa abençoar todas as nossas mães. Mãe é símbolo de amor, não é verdade? Quando falamos da mãe, falamos de amor. Por isso é que somos chamados a obedecer a nossa mãe, a beijarmos. Todas as vezes que vocês acordarem de manhã, tem que beijar a mãe de vocês. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 14 anos de idade. A minha irmã Fabiana, que é a secretária, tinha 7 anos de idade. A diferença é de 7 anos, eu e ela. Então, quando minha mãe faleceu, eu tinha 14 e a minha irmã 7 anos. E ficou uma ausência dentro da minha vida. E com certeza vocês que já perderam a mãe, sabem disso. Querem fazer algo pelas mães de vocês? Façam em vida, porque depois que morre não dá mais para fazer. Por isso, amem a mãe de vocês, abracem a mãe de vocês, obedeçam a mãe de vocês. Vocês imaginem essa mulher que teve uma criança, que passou tanto tempo carregando vocês, porque não deve ser fácil carregar uma criança no ventre, não é verdade? Eu vejo aí a filha da Aparecida que está penando para ter essa criança, ainda não teve, vai para o hospital, volta, vai para o hospital, volta. Não... É uma coisa de louco, né? Ainda bem que eu nasci homem, não nasci mulher. Porque é vocação, não é verdade? Para ser mãe é uma vocação. E devemos abraçar a vocação com amor. Então, a mãe sofre para educar. Eu vejo, outro dia, a Joyce, 2 horas da manhã, Joyce é a coordenadora pastoral familiar, que teve neném agora, 2 horas da manhã, ela estava acordada. Eu falei assim: minha filha, você não dorme, não? Jorginho, que é o neném, não me deixa dormir, padre. Você imagine quantas mães já passaram por isso. Ficaram aí a noite inteira acordados, porque a criança não dorme. Não dorme a criança. E elas estão ali se sacrificando por amor. Tudo que a gente fizer pela nossa mãe é pouco, tudo. Por isso que é inadmissível um filho não falar com a mãe. Estar bronqueado com a mãe, chateado, isso é inadmissível. Inadmissível. Aquilo que eu falo da mãe, dirijo aos pais, ao pai também. O pai também tem seu dom, a sua vocação. Amem seu pai também. Perdi meu pai, foi agora há pouco tempo, dia 3 de dezembro, meu pai faleceu. Outro dia eu estava na missa dizendo, toda vez que eu entrava de manhã cedo, que eu faço ginástica às 6 horas da manhã, quando vou, né? Tem gente aí que me vê aí na ginástica, e aí de vez em quando eu não apareço não, porque dá uma preguiça desgraçada. Mas, estou brincando, não tenho preguiça não, é porque eu tenho falta de tempo mesmo. Mas quando eu saía da ginástica,
e passava no mercado e entrava na igreja, meu pai estava sempre ali fora para me ajudar a colocar as compras lá para cima. Hoje eu chego e não vejo mais meu pai, mas aquela lembrança fica. E aí vem aquela, poderia ter feito mais, poderia ter amado mais, poderia ter abraçado mais, poderia ter beijado mais e não fez. Então, vocês que têm o pai e a mãe vivos, façam tudo. Façam tudo. Às vezes a gente escuta na confissão, eu não liguei, faz um mês que eu não liguei para o meu pai e para a minha mãe. Poxa, às vezes os filhos esquecem, né? Casam e esquecem de falar com o pai e a mãe. Não pode esperar um mês para dar um telefonema, ligar, não pode. Não pode. O tempo passa muito rápido, minha gente. Quando a gente menos espera, morre alguém. E aí não dá mais para fazer nada. Então, que essa mensagem que a gente hoje está trazendo aqui possa suscitar em cada um de vocês o desejo de amar o pai e a mãe cada vez mais. Vamos rezar então por cada um deles, agradecer ao bom Deus pela vida deles, agradecer por tudo aquilo que eles fizeram e continuarão fazendo por cada um de nós. Assim seja.